Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao vosso programa Teologia Viva. Desta feita, estaremos refletindo sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Meus queridos, dando prosseguimento à nossa meditação, refletiremos hoje sobre a fundamentação bíblica para a indispensável atuação do Espírito Santo na obra da evangelização. É impossível pensar na obra da evangelização sem a presença do Espírito Santo atuando diretamente na vida dos evangelizadores. Ele é a força motriz que impulsiona a propagação das boas novas a todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares e em todas as situações. Quando voltamos às Escrituras Sagradas, vemos que ele esteve engajado com esse empreendimento desde o início do ministério terreno de Jesus Cristo. Por isso, João Batista testemunhou do Espírito Santo dizendo: "Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele." João capítulo de número 1, verso 32. O teólogo e comentarista Russell Norman Champlin diz que a unção do Espírito Santo sobre Jesus tem diversas razões. Número 1, preparação e fortalecimento do ministério. Número 2, exemplo para os homens de que é possível a transmissão do poder divino. Número 3, outorga da credencial divina. Da mesma forma também, as Escrituras Sagradas apresentam a extensão do ministério do Espírito Santo, afirmando que ele estaria atuando na terra até o último momento da evangelização entre os povos. Por isso, Pedro disse: "E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Atos capítulo de número 2 e o verso de número 17. No comentário da Bíblia Pentecostal, há uma referência a esse fato, onde se relata: "O Novo Testamento revela que os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo e o derramamento do Espírito sobre o povo de Deus e que terminarão com a segunda vinda do Senhor." Esse período é caracterizado por algumas manifestações. 1. Poder do Espírito Santo. 2. Testemunho profético. 3. Apresentação do reino de Deus. Portanto, a atuação do Espírito Santo na obra da evangelização não partiu de uma ideia aleatória ou de uma atitude impensada, resultante de um acidente ou do acaso. Pelo contrário, a Bíblia informa que Deus tinha projetado o plano para a salvação da humanidade antes da fundação do mundo. Isto está em Efésios capítulo 1 e o verso de número 4. O teólogo inglês Albert Barnes comenta esse texto dizendo: "Esta é uma frase muito importante para determinar o momento em que Deus planejou o seu projeto. Esse plano não é resultado de um pensamento tardio, pois Deus não tem um plano novo nem novos esquemas. Ele não muda nem vacila." Sendo assim, a performance do Espírito Santo na obra da evangelização e a consequente salvação do homem foi planejada a partir de um projeto bem elaborado na eternidade e que foi desenvolvido entre os homens de forma progressiva, esporádica e seletiva. De forma progressiva, pois os servos de Deus começaram a conhecer a pessoa do Espírito Santo através das profecias que faziam menção a ele, através das revelações pontuais que ocorriam no Antigo Testamento. E isso culminou
na plena manifestação e atuação na igreja. De forma esporádica, pois as Escrituras Sagradas registram que de tempos em tempos o Espírito Santo se apoderou, ungiu, impulsionou, falou e usou homens e mulheres, profetas, juízes e reis, indicando para um tempo no futuro uma atuação plena onde ele mesmo estaria à disposição daqueles que o buscassem. De forma seletiva, pois apesar da sua manifestação de forma progressiva e da sua atuação de forma esporádica na vida de várias pessoas, ele não encheu, não usou e não capacitou qualquer uma delas sem critério, ou seja, ele não veio a qualquer um de qualquer maneira, para qualquer possibilidade, sem qualquer finalidade. É importante entender que ele operou no passado com propósitos definidos, porém de forma seletiva. Por isso, vejamos a marca indispensável do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Os evangelizadores da primeira geração de cristãos tinham a plena convicção da importância do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Jesus disse: agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder dos céus. Lucas capítulo 24 e o versículo 49. O teólogo John Gill diz que pela Vulgata Latina se ler: se sentem na cidade até que do alto sejais revestidos. A atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus foi evidentemente clara, de tal forma que o próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a evangelizar. Então, ele começou a dizer: hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabam de ouvir. Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. Esse testemunho serviu de paradigma para a igreja primitiva e serve ainda hoje para todos os anunciadores do Evangelho. Os registros apostólicos testemunham que os discípulos dependiam inteiramente da imensurável ajuda do Espírito Santo para transmitirem as boas novas de forma apropriada. Por isso, o apóstolo Paulo relatou a sua experiência, afirmando que, quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso de número 5. O teólogo londrino John Gill, comentando a experiência evangelística vivenciada pelo apóstolo Paulo quando anunciou as boas novas aos Tessalonicenses, afirmou que as palavras, ainda que sejam para interpretar as Escrituras, pregar o Evangelho, articular sons, demonstrar sabedoria ou ainda que sejam sedutoras, se não forem direcionadas pelo Espírito Santo, se tornam mortas. Portanto, essa confissão apostólica nos dá claro entendimento de que os pregadores do Evangelho não podiam confiar somente na eloquência, na força da argumentação, na oratória ou no discurso meramente condicionado ao esforço e talento humano, mas eles necessitavam exclusivamente do respaldo divino através do Espírito Santo. Esse sentimento estava presente na prática evangelística de todos os apóstolos. O próprio apóstolo Pedro demonstrou essa dependência quando disse: e agora, essas boas novas
lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. 1 de Pedro, capítulo 1 e o verso de número 12. A mensagem salvífica proporciona ao evangelizador autoridade para anunciar as boas novas aos perdidos, arrebatando-os do fogo da condenação eterna, conforme Judas, verso 23, e livrando-os da boca do leão voraz, isto é, de Satanás, conforme Amós, capítulo 13, o verso de número 12. Quando a igreja proclama o evangelho, ela está lançando o salva-vidas divino ao náufrago, que se encontra no mar da perdição e o transporta do reino das trevas para o reino da luz. O apóstolo Paulo testemunhou desse resultado promovido pelo evangelho quando disse aos irmãos colossenses: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1 e o verso de número 13. É através da comunicação do Evangelho que a igreja mostra a doença, que nesse caso é o pecado. Entretanto, ela aponta para o remédio, que sem sombra de dúvidas é Cristo. Por isso está escrito: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos, capítulo de número 2 e o verso de número 17. A mensagem evangelística genuinamente sendo pregada conforme as Escrituras Sagradas mostra ao pecador que ele está morto em seus delitos espirituais. No entanto, o Evangelho aponta para a possibilidade da vida eterna em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Portanto, é a igreja quem informa que o perdido se encontra no caminho errado. E nesse caso, é ela quem indica-lhe o caminho certo. Provérbios 14 e o verso de número 12. Por isso, não foi em vão que o apóstolo João registrou um momento áureo dos ensinamentos do Mestre aos seus discípulos, quando relatou: Jesus disse-lhe: eu sou o único caminho para Deus e a autêntica verdade e a vida genuína. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 e o verso de número 6. Todavia, tudo isso é feito pela indispensável ajuda, orientação e respaldo do Espírito Santo de Deus na vida de todos aqueles que evangelizam. Dessa forma, é necessário compreender a ininterrupta presença do Espírito Santo na vida dos evangelizadores. A obra da evangelização não conta com o empréstimo ou com o arrendamento da presença do Espírito Santo. Pelo contrário, o proclamador das boas novas conta com essa real e valiosa presença habitando e atuando na sua própria vida 24 horas por dia, em prol da evangelização. Por isso, a Bíblia é categórica ao afirmar que o mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. João capítulo 14 e o verso de número 17. O teólogo britânico Albert Barnes, ao comentar a expressão traduzida pela nova versão da linguagem de hoje, por viver em vocês, que na maioria das versões diz habitar em vocês, expressou a seguinte verdade: a palavra habitar significa permanecer. Ou seja, está implícito que
os discípulos reconheceriam a presença e teriam a convicta orientação do Espírito Santo. Essa promessa foi válida para os apóstolos e é válida para todos os cristãos hoje. É a própria palavra de Deus que fundamenta esse ensino dizendo: você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em você, a quem você recebeu como um presente de Deus e que você não é sua propriedade de si mesmo? Você foi comprado por um preço. Você foi realmente comprado com o precioso sangue de Jesus e feito dele. Então, honre e glorifique a Deus com seu corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Portanto, a presença divina na vida daqueles que evangelizam proporciona um relacionamento de parceria entre o Espírito Santo e o anunciador do Evangelho. Essa manifestação garante, primeiro, o resguardo, segundo, a orientação, terceiro, os sinais da ajuda celestial nos momentos mais adversos que esse mensageiro possa enfrentar. Quando a igreja primitiva se deparou com certas dificuldades para desenvolver a atividade evangelística, ela recorreu à ajuda do Divino Consolador. Por isso, Tiago, o irmão de Jesus, se levantou no concílio e trouxe a solução para o conflito existente, afirmando que, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos capítulo 15 e o verso de número 28. Assim, com a elucidação dos fatos e o consequente direcionamento espiritual, os apóstolos asseveraram a indispensabilidade da presença do Espírito Santo para a resolução dos problemas. O teólogo Adam Clarke, comentando esse episódio, disse: além do apóstolo Tiago, todo o conselho estava reunido sob a direção e a influência do Espírito Santo. Por isso que eles, pela inspiração divina, proclamaram o seu decreto. Esse companheiro divino está com os evangelizadores em todos os momentos e em todas as situações. Ele não abandona, não desampara e não deixa os filhos de Deus órfãos. O próprio Jesus garantiu: não vos deixarei órfãos, ou seja, desconfortáveis, enlutados e desamparados. Eu voltarei para vocês. João capítulo 14 e o verso de número 18. Falando assim, na verdade, Jesus estava encorajando, impulsionando e direcionando os evangelizadores a cumprir a obra da evangelização. Por isso, é importante entender que, após o sacrifício que Jesus Cristo operou no Calvário e a sua ascensão aos céus, ele, o Espírito Santo, veio para estar e atuar plenamente com os homens, nos homens e através dos homens. Esse mesmo Espírito que atuou na igreja no primeiro século, ainda hoje, em pleno século XXI, opera com a mesma eficácia. Portanto, vejamos. A orientação do Espírito Santo no desenvolvimento das atividades evangelísticas. Jesus estava ciente de todos os desafios que seriam vivenciados por aqueles que levariam a preciosa semente. Por isso, ele instruiu os seus discípulos sobre o ministério que seria desenvolvido pelo Espírito Santo nessa tão complexa tarefa. Acerca do Divino Consolador está escrito: mas quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele vos guiará em toda
a plena e completa verdade, pois ele não falará por iniciativa própria, mas falará tudo o que ouvir do Pai, a mensagem a respeito do Filho, e vos revelará o que está por vir no futuro. João capítulo 16 e o verso de número 13. É importante destacar que nesse referido texto, o termo grego é traduzido para o português como guiar, conduzir, ensinar ou instruir. Sendo assim, podemos entender que ao Espírito Santo foi dada a responsabilidade de guiar, de orientar, de esclarecer toda a verdade divina àqueles que evangelizam. Ele não veio ao mundo para testemunhar de si mesmo, mas foi enviado para proclamar e interpretar a significação de todos os atos e acontecimentos que constituem a revelação da mensagem salvífica aos homens. Ele veio para dar testemunho dos propósitos futuros que foram estabelecidos por Deus para toda a humanidade. Ele glorificará o Filho, anunciando toda a sua obra. A orientação do Espírito Santo não se limita somente à interpretação do conteúdo referente à mensagem evangelística, mas o seu ministério vai além. Ele também guia os evangelizadores através de métodos e estratégias para que a atividade evangelística seja aplicada a todos. O comentarista John Gill disse que o Espírito Santo veio para ser necessário, útil e proveitoso. Ele guia, vai à frente, mostra o caminho, remove obstáculos, abre o entendimento, torna as coisas claras e ensina o que é benéfico. Essa obra requer que os anunciadores do Evangelho caminhem por vales, por montanhas, por terrenos arenosos e até mesmo por terrenos pantanosos do mundo espiritual. Dessa forma, ele os direciona ao propósito do anúncio das boas novas. As Escrituras Sagradas nos informam que, em certa ocasião, o apóstolo Paulo esteve em Mísia, planejando ir para Bitínia. Porém, o Espírito Santo o guiou para Macedônia. Isto está em Atos, capítulo de número 16, versos 7 a 10. Nessa mesma viagem, em outro momento, o apóstolo Paulo proclamou a mensagem de salvação aos atenienses, conforme Atos 17, versículos 15 a 34. Porém, enquanto ele esperava pelos demais companheiros para dar prosseguimento à sua missão, o seu espírito se comovia, isto é, se revolvia, sendo agitado dentro de si. Atos capítulo de número 17 e o verso de número 16. Perceba que o verbo esperar, usado pelo historiador e discípulo, o Dr. Lucas, vem do grego, que indica uma espera que está com uma expectativa, ou seja, ele aguardava positivamente, porém não é uma espera passiva, mas ativa, atenta e analítica. É justamente isso que acontece com um evangelizador. Quando vê a população de uma cidade entregue aos domínios do inimigo de nossa alma, o Espírito Santo se move dentro dele, conduzindo-o a proclamar incansavelmente o Evangelho. Foi isso o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele pregava todos os dias, por vezes na sinagoga, por vezes nas praças e em outros momentos com quem se apresentasse diante dele. Pelo impulso do Espírito Santo, os mensageiros do Evangelho avançaram no passado e ainda hoje avançam para levar
essa palavra aos não salvos. Por isso é importante ser sensível à sua orientação, pois quando ele impede alguém de ir numa direção, por certo, ele apresentará outro caminho. Ele sempre revelará uma nova estratégia e um novo método para que o anúncio do Evangelho seja realizado em sua total plenitude. A Bíblia de Estudo Pentecostal categoricamente atesta que os registros bíblicos revelam o Espírito Santo guiando aqueles que evangelizam. Portanto, queridos irmãos, esperamos que o conteúdo da nossa reflexão tenha produzido interesse para que no próximo episódio possamos estudar juntos sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Oremos então. Querido Pai, querido Deus, louvamos o Teu nome por este programa, Senhor. Nós queremos Te pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o anjo da igreja, o nosso amado pastor, para que a Tua igreja possa continuar cumprindo, Senhor, a maior tarefa que ela tem sobre a terra, a evangelização de todos os povos. Assim nós Te pedimos a ajuda do Espírito Santo sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vossa vida, hoje e sempre. Amém.